Glória a Jesus. Vamos ter agora o momento da palavra com o nosso irmão auxiliar César, estará nos trazendo a palavra do Senhor, ministrando em nome de Jesus. Estarei orando pelo servo do Senhor. Glória a Deus. Auxiliar Billy, orando pelo servo do Senhor. Saúde a amada igreja, na paz do Senhor novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Viemos todos, Senhor, te cultuar, Senhor Deus. Viemos todos aqui, Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor Deus. Pai, está aqui, Senhor, o Teu servo, Pai. Pai, segura ele com as Tuas fortes mãos, Senhor Deus. Pai, eu sei que o Senhor preparou a palavra, Senhor, que vai ser atuada hoje, Senhor Deus. Aquilo que nós precisamos escutar, Senhor, que vem de Ti, Pai. Pai, usa ele como atalaia, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, essa noite, Pai. Derrama, Senhor Deus, toda a unção, Senhor Deus, sobre a vida dele, Pai. Que ele venha transmitir a Tua palavra com o fundo do coração, Senhor Deus. Que ele venha transmitir a Tua palavra com temor, Pai. Assim, Pai, eu te entrego ele em Tuas mãos. Amém e graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu recebi o convite através do meu irmão, auxiliar Billy Anderson, que está à frente desse trabalho, né? Claro, sob a supervisão do meu pastor dirigente, e de muito grado mesmo. Fiquei muito feliz por essa oportunidade, por vários motivos. Eu aprendi verdadeiramente a amar o culto de primícias. O culto de primícias para mim traz boas recordações. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho, verdadeiramente mesmo, uma pregação mesmo oficial, foi no culto de primícias, e foi também uma oportunidade que o Senhor usou o meu irmão e me deu essa oportunidade, né? Então eu sou muito grato. Também foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, acho que meus irmãos se recordam, também foi num culto de primícias, né? E amanhã faz exatamente 1 ano que eu preguei aqui no culto de primícia. Eu acho que cristocidência medonha. E eu fico muito feliz por isso, né? E antes de tudo eu queria fazer esses agradecimentos, né? Primeiramente a Deus, claro, né? Que é o que me rege, que me guia todos os santos dias, desde quando Ele me resgatou até a data de hoje. Se eu for contar tudo o que Ele já fez pela minha vida, talvez eu passaria aqui 34 anos só falando, que a minha idade ainda não terminaria de falar, que a graça dEle e as misericórdias dEle são contínuas, né? E claro, o meu pastor também, né? Que ele vem me estimulando muito, bastante, né, me impulsionando mais a cada vez me capacitar cada vez mais para a obra, por mais que às vezes eu acho que ele nem percebe, mas indireta e diretamente ele sempre me impulsiona. Então eu sou muito grato pela vida do meu pastor, né? Sou muito grato a Deus. Meus irmãos, eu estava estudando, pedi a Deus uma palavra, e eu creio com toda a força que o Senhor me deu esta palavra. Mas quando eu estava separando, claro que a gente faz, quando a gente vai ter uma oportunidade, a gente faz um esboço, a gente também faz um script, não é verdade? E quando eu comecei a pensar, já em agradecer, que o culto de primícias também é um culto de gratidão, quando eu comecei a pensar em agradecer, eu comecei a pensar na caminhada do meu querido irmão. O Senhor me deu uma mensagem, não é a mensagem central ainda, mas também não deixa de ser cristocêntrica, viu? Não estou aqui exaltando o homem de forma alguma, entendeu? Às vezes a gente vê a dificuldade dele de estar presente, não é falta de vontade, é porque às vezes é difícil mesmo, é muito difícil, mas é assim mesmo, irmão. O processo que antecede o propósito, ele é difícil. E quando eu pensei nisso, o Senhor me botou me deu essa mensagem. Literalmente, não foi chat GPT não, viu?
Diz que é como se fosse uma forja. Que Deus, o ferreiro, né? Ele coloca o ferro em condições até insuportáveis. Que muitas vezes, aos olhos do ferro, pode até parecer a destruição ou um castigo. Mas é só preparação. E assim, quando ele passa por esse processo, é somente para aquele pedaço de ferro deixar de ser quem ele era. E através desse processo, ele passa a ficar mais maleável. Você vê que o ferro no fogo, ele fica mais maleável. Ele fica moldável às mãos do ferreiro. E depois o ferreiro tira aquele ferro derretido e ele bate até criar a forma desejada pelo ferreiro. Depois, quando o ferro pensa que acabou o processo, ele passa na pedra inúmeras vezes, desgastando. Mas ali é só afiando. Para assim, depois, ele servir ao propósito do ferreiro, que é cortar. E muitas vezes a faca ou a espada fica até na bainha, mas é só para descansar. Mas o propósito é cortar, é trabalhar. Amém? E eu vendo essa palavra, eu me lembrei o que está escrito em Hebreus 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto que divide a alma e o espírito. Amém? Então o Senhor me deu essa palavra, isso aqui é para Ele, e para os demais irmãos também que sentirem. Quero agradecer a minha esposa também, que é minha companheira em tudo. Se eu também for falar dela aqui, eu vou passar a noite todinha. E vamos agora realmente para a mensagem, que é o que realmente interessa, né? A palavra se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero começar do verso 1. Na minha versão, ela diz assim: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, pelo qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como eu a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Agora eu peço que pule para o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Glória a Deus. Meu irmão, eu sou muito apaixonado pelas cartas de Paulo, pela história, pela forma que ele foi resgatado, entendeu? Eu já disse para alguns irmãos que
quando eu aceitei a Jesus, a pregação falava sobre este homem. E, de certa forma, eu tenho uma certa atração sobre o assunto. Todo mundo conhece a história dele, mas agora a gente lê essa carta e sente que Paulo, ele fala como se estivesse defendendo, ou melhor, esclarecendo uma dúvida que existia dentro da igreja de Corinto. Paulo precisou se posicionar, mas para vocês terem noção por que Paulo chegou a este ponto de precisar defender um dos primórdios da fé, que é a ressurreição em Cristo, a gente primeiro tem que conhecer um pouco sobre a igreja de Corinto, entendeu? A igreja de Corinto, ela é uma igreja muito importante do mundo romano no primeiro século. Ela era uma cidade portuária, né? Tinha um porto, ficava lá, atracava os navios. Então, de certa forma, era uma cidade bem movimentada porque era uma cidade comercial, entendeu? E devido à sua localização, passava por lá comerciantes, soldados, marinheiros, filósofos, viajantes de todo mundo, entendeu? Isso fazia que a cidade de Corinto fosse uma cidade muito rica, muito movimentada e cheia de diferentes religiões e filosofias, mas também conhecida pela imoralidade e a idolatria. Aí, guiado pelo Espírito Santo, que a gente está estudando na escola bíblica, Paulo e Barnabé saiu a pregar o evangelho. E no capítulo 18 de Atos, ele chega até Corinto. E lá, ele começa a pregar. E o interessante, pastor, que o pastor falou de manhã, Paulo começava a pregar, ele pregava nas sinagogas primeiro para os judeus. Só que toda a vida acontecia a mesma coisa. Os judeus, na maioria, não o escutavam e o perseguiam e o expulsavam. E acabava que Paulo ia pregar aos gentios e os gentios abraçavam a palavra de Deus. Mas como aquela cidade era cheia de diversas religiões e diversas culturas, muitas vezes os novos convertidos vinham cheio de, vamos dizer assim, de coisas da antiga vida, de velhos costumes, né? Então, que ao ver esse ponto, a gente vê a importância do crente continuamente estar nas EBDs, estar nos cultos de doutrina, porque a igreja de Corinto, ela começou a não acreditar mais que Jesus tinha ressuscitado. Ela ia para a igreja, ela entendia que Deus era o Senhor, ela tinha, de certa forma, se convertido. Mas surgia essa dúvida, entendeu? Então, Paulo começou a ver que havia um problema, porque eles estavam começando a esquecer os fundamentos da fé. Meus irmãos, e quando se esquece os fundamentos, é que surgem as dúvidas. Foi por isso que alguns já diziam que não havia mais ressurreição. Então, Paulo percebe que não era o problema, era a falta de inteligência, mas era a falta de memória espiritual. É por isso que antes dele falar de primícias, no capítulo 20, e por isso que eu comecei com o versículo 1, para que meus irmãos entendam, que ele começa dizendo assim: eu quero lembrar-vos do Evangelho, entendeu? Ele não diz que vai ensinar um novo, ele diz que vai lembrar a vocês o Evangelho, porque o Evangelho de Deus, ele não muda e nem precisa ser mudado, ele precisa ser continuamente lembrado em nossos corações. É por isso que agora a gente entende porque Paulo fala com toda convicção. Ele não estava ensinando apenas uma doutrina não, meus irmãos. Ele estava restaurando a esperança de uma igreja que havia esquecido o fundamento da sua fé. E quando a gente vê isso, a gente até vê a cristocidência também, como o pastor disse, do que Pedro fala em 2 Pedro 1:12 e no versículo 13, que ele fala exatamente isso. Por estas razões, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Embora já conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam, também eu considero justo,
enquanto estou nesse tabernáculo, despertar as lembranças de vocês. Porque o maior perigo da igreja não é deixar de aprender coisas novas, é esquecer aquilo que Deus já fez. Porque a gente consegue notar que quando Israel, ele esqueceu os feitos de Deus, quando saiu do Egito, aí ele começou a andar na idolatria. Quando a igreja de Corintos esqueceu a ressurreição, ele começou a questionar a esperança eterna. E quando um cristão esquece da cruz, da ressurreição e da graça, ele corre o risco de se acomodar espiritualmente. Ela pode até me perguntar, o que é que tem de ligação disso com primícias? Mas, meus irmãos, as primícias eram a lembrança permanente de que Deus era o dono da colheita. Toda vez que o israelita entregava as primícias, ele estava dizendo, eu não esqueci quem me deu esta colheita. Da mesma forma, toda vez que olhamos para Cristo, as primícias dos que dormem, estamos dizendo, eu não esqueci quem venceu a morte por mim. Porque, meus irmãos, a gratidão é a prova de que a memória espiritual continua viva. Quem esquece de Cristo, deixa de viver para Cristo. Mas quem se lembra, vive em constante entrega. Porque Cristo, meus irmãos, não foi apenas a primícia da ressurreição. Ele também nos mostrou o caminho. Todos nós sabemos que antes da glória, houve a cruz. Antes da colheita, houve a semeadura. Antes da ressurreição, houve a morte. E como Cristo é as primícias, nós somos o restante da colheita. Quando o israelita entregava as primícias para Deus, Deus assegurava que o restante da colheita iria seguir o mesmo processo das primícias. Um exemplo, se ele plantasse feijão, o restante da colheita ia nascer o feijão. Não tinha como ele plantar uma coisa, dar as primícias de uma coisa e crescer outra coisa. Deus guardava exatamente isso. Quando Jesus veio a ser a primícia dos que dormem, as primícias, e nos ensinar como deveríamos seguirmos, é esperando com que que Deus e o Espírito Santo nos guie para a gente seguir o mesmo caminho dele. Uma semente plantada, ela tem que morrer, renascer, crescer e dar frutos. Se queremos participar da colheita final, não podemos viver uma fé parada, mas temos que viver uma fé de renúncia, santificação e serviço até o fim. Eu tenho certeza que a maioria aqui dos irmãos já ouviram dizer que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu acho que é a primeira coisa que um crente, quando vê alguém no mundo, que ele sente que Deus quer resgatar, a primeira coisa que o crente diz é que Deus tem um propósito na vida da pessoa. E eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós fomos chamados com um propósito mesmo verdadeiramente. Mas que o nosso propósito não é ficar de braços cruzados, não é ficar parado, é verdadeiramente trabalhar na obra do Senhor. Porque, meus irmãos, o propósito de Deus, ele não vai levar você para o comodismo. Quem age com comodismo, ele pensa dessa forma, que Jesus já fez tudo, Jesus já o salvou, agora ele só vir, só de corpo, vem para a igreja, senta ali naquela cadeira e espera o dia da volta de Jesus. Mas, infelizmente, meus irmãos, a mensagem não é assim. A palavra não diz assim. E eu falando essas coisas pode parecer até que eu queira pregar num culto de missão. Mas não é não, meu irmão. Porque a gratidão, ela não produz o comodismo. A gratidão, ela produz o movimento. Quem é grato não cruza os braços, ele estende a mão para servir. Mas também é o que eu estou dizendo, que a gente também tem que vigiar. Para quando for fazer as coisas para Deus, não entender as coisas erradas e fazer de qualquer jeito. Fazer sem amor, fazer por fazer. Para ser notado, ou para ter um lugar de prestígio, uma posição. Fazer verdadeiramente porque ama a Deus, porque é grato a Deus. Eu acho que o verdadeiro servo de Deus, quando ele faz por amor. Porque de outra forma, meu irmão, se você for fazer vazio, você vai só perder o seu tempo. E a sua salvação também. Porque em Mateus 7:22 diz isso. Mateus 7:22 diz que muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus vai dizer claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque é possível, meus irmãos, a pessoa está aqui dentro, vir todo santo dia de culto, participar até dos cultos campais, mas verdadeiramente vir só de corpo, verdadeiramente não fazer por amor.
Muitos acham que quando Jesus vir buscar a sua igreja, vai buscar quem está aqui dentro, como se fosse um ônibus ou uma caravana, sei lá. Mas Jesus não vai buscar essas paredes, não vai subir essa parede. A igreja do Senhor, ao mesmo tempo que é você, também somos todos nós. É uma coisa misteriosa, né? É o pessoal, o individual e o coletivo junto. Mas não é as paredes. Mas eu fico feliz, meus irmãos, muito grato, porque eu vejo que a nossa igrejinha, a nossa pequena igreja, ela se esforça bastante. Eu fico feliz de participar dessa igreja, porque eu vejo, e o Senhor também sabe, que também tem servo verdadeiro do Senhor, que verdadeiramente trabalha com amor, se esforça. E muitas vezes não é nem reconhecido pelo homem. Muitas vezes não tem nem um cargo até. Às vezes está só intercedendo nos ciclos de oração. Ou ajudando com a obra, de certa forma. Como hoje, que é o culto do presente. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você contribuir com a obra. Você ser grato a Deus. Você não esquecer os fundamentos de Deus. Você vê que você dá um presente, quando o presente é pequeno, que você não tem tanta condição, você dê o quê? Uma lembrancinha, né? Você não deixa de esquecer. Por isso que é bom a gente presentear a Deus. Eu sei que Deus já tem tudo. Ele é o Deus que tudo pode. É o dono do ouro e da prata. Mas você, no seu mínimo, aos olhos do homem, mas você se esforçar para ajudar na obra, isso agrada demais a Deus, meu irmão. Isso agrada muito a Deus. Eu, esses últimos dias, eu fui para o congresso de jovens, fomos para o congresso ali de senhora, para o ciclo de oração, e eu tive a oportunidade de ajudar um pouco o pessoal dos bastidores, o pessoal que fica aqui, né? Que isso aqui, meu irmão, é uma correria, viu? Isso aqui é antes e depois do culto. Todo mundo vem, ouve a palavra, se alimenta, sai espiritualmente cheio e vai para casa. A gente fica. Eu não estou falando isso para me exaltar. A gente fica. Então é gratificante a gente chegar nessas igrejas maior e quando o pessoal vê que é o povo da Siquém que está chegando, o pessoal se anima. Se não for Deus, meus irmãos, o que mais explica uma igreja desse tamanho chamar tanto a atenção das grandes? Confundir as grandes. Porque como o meu pastor tem o costume de dizer, né? A gente se comporta como uma igreja grande, né? Era isso, meu irmão. Era isso que diferenciava a viuvinha, né? Que a gente, da música, da palavra. Era isso que diferenciava. Que ela, no seu mínimo, ela se esforçou para dar o melhor dela. Foi isso que chamou a atenção de Deus. E é isso que essa igreja vem chamando a atenção de Deus. Eu vim com a palavra não de exortação, que eu acho que o meu pastor já faz esse papel muito bem nas quintas-feiras. Eu saio todo lapiado. Eu não vim com palavra para exortar ninguém. Eu só vim trazer à memória as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Eu só vim levar os meus irmãos a recordar as maravilhas que Deus fez na vida de cada um.
e que a gente venha aproveitar o culto de primícias para mostrar o quanto somos gratos a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Porque, meus irmãos, eu sei, e é quase impossível esquecer de onde o Senhor me tirou. E eu sei que eu não sou o único nessa situação. Eu não fui o único que esteve em condições extremas, em condições deploráveis. Mas eu tive a oportunidade de conhecer e congregar com irmãos que me receberam, que me acolheram e que realmente se importam de como você está. Hoje eu estava na casa da minha rainha, né, da minha tia, e ela falou exatamente isso. Ela estava conversando com um amigo dela e com a amiga dela, e a amiga dela disse assim, que na igreja dela lá ninguém se importa. Ela disse assim, não, na minha, se eu faltar um dia, se duvidar, já estou na minha porta. Isso é gratificante, saber que alguém se importa com a gente. E o Senhor se agrada disso. Porque, ao contrário da palavra que eu falei agora, que está em Mateus 22, eu tenho certeza que não é isso que está preparado para essa igrejinha, não. Eu tenho certeza que o que está preparado para essa igreja, ela se encontra no mesmo livro, mas só que no versículo 20, no capítulo 25 e no versículo 34, que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos mundos. Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. É exatamente o que eu acabei de dizer. Se vocês foram perceber na palavra, o Senhor, Ele não diz assim: pedi comida e vocês me deram, pedi água e vocês me deram de beber. Ele disse só: tive. Isso é a sensibilidade do servo de Deus, de ver alguém em necessidade e sem que aquela pessoa precise nem abrir a boca, o Espírito Santo já aponta: vá lá ajudar aquele irmão. O verdadeiro servo de Deus é assim. Ele não espera alguém abrir a boca e pedir por ajuda, porque muitas vezes acontece o caso da pessoa ir ajudar no intuito de ser notado, mas não é assim que Deus trabalha. Porque quem tem que ser notado é Deus. Quem tem que ser notado é Jesus. Quem serve a Deus não espera por recompensa e nem benefício próprio. Porque a motivação do crente para ir para o céu não é o medo. Você tem que trabalhar na obra, não é com medo. Não, eu vou fazer por medo de ficar. Não. Você tem que fazer por gratidão. Você tem que fazer por gratidão. Não é fazer também para chamar a atenção de A ou de B. Tem que chamar a atenção de Deus com o que está no coração. Porque Ele sonda os nossos corações. Ele sonda os corações de cada um, meu irmão. E as intenções de cada um. Então, quando for fazer, faça com coração. Faça por amor. É simples. Eu estou limpando o chão da igreja, mas é com coração. Eu estou juntando as cadeiras, mas é com coração. Eu estou recolhendo os fios, mas é com coração. Eu trouxe um simples presente, uma lembrancinha, mas foi com coração. Você vê que no continuar
do capítulo de 1 Coríntios, ele fala exatamente sobre isso. Sobre o arrebatamento. Ele diz assim no capítulo 50. Com isso eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele diz logo mais. Eu acho interessante o jeito que ele fala, né, que ele escreve. Eis que vou lhe revelar um mistério. Aí. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que quando Paulo fala isso, ele está falando do corpo físico. Que a carne vai se transformar. Mas eu quero que entendam que quando isso acontecer, o Espírito, por dentro de você, já tem que estar transformado. Porque, irmão, vai ser rápido demais. Vai ser num abrir e fechar de olho, num piscar de olhos. Vai ser tarde demais para aqueles que esperam pela última hora para mudar. É muito rápido. Você não vai, vixe, o fulano foi, eu vou mudar agora. Vou me converter verdadeiramente agora. Quando isso acontecer, você já tem que estar com o coração alinhado com as coisas de Deus. Você já tem que estar com o coração cheio do Espírito. É muito linda as palavras, a palavra do Senhor. É muito lindo como o Senhor consegue guiar um cara que era todo errado. E ele fala com tanta convicção e gratidão da palavra. A gente vê na vida de Paulo verdadeiramente o poder de Deus. Um Deus transformador. E esse Deus transformador, que transformou Paulo, que me transformou, Ele ainda é o mesmo Deus. Como eu falei no começo, Ele não mudou. Que eu quero que vocês tragam à memória, você que esqueceu, que Deus ainda é um Deus de transformação. Eu quero que você recorde que o mesmo Deus que não mudou é o Deus que muda quadros. Não é outro Deus. Eu não estou falando de outro Deus. É o mesmo Deus. A palavra não mudou e nunca vai mudar. A gente só às vezes tem que relembrar. Relembrar o Deus que nós servimos. Ele continua falando, né, meus irmãos? Ele continua falando no capítulo 58. E ele dá uma mensagem no versículo 58. Depois dele ter revelado o segredo
né? Dele ter passado o código, né? Que o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Ele nos ensina como devemos fazer. A gente é que muitas vezes não queremos escutar, né? Depois disso, Paulo fala: portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Meu irmão, trabalhar com gente é difícil. Trabalhar com ser humano é difícil. É por isso que devemos pedir misericórdia a Deus. É por isso que devemos pedir discernimento a Deus. Porque trabalhar com ser humano é difícil. Só Deus mesmo para nos dar as forças. Mas a recompensa que nós temos a receber não vem do homem. Então, de que importa se o fulano, se o Beltrano não se agrada do seu serviço a Deus? Se você não está trabalhando para ele, você está trabalhando para Deus. Quem há de lhe dar a recompensa não é aquele que fala que o seu serviço está desse jeito ou daquele outro, que você anda dessa forma ou daquela outra. Porque tem vezes, meus irmãos, que ninguém quer fazer, mas todo mundo tem uma opinião para dar. Então não ligue, não dê ouvido. Ouça a voz que vem do seu coração, a voz do Espírito Santo. E ele falando isso, tentando reacender a esperança dos coríntios, é uma palavra que é atemporal, né? Que chama, que não fica velha nunca, né? De vez em quando a gente tem que reacender, ajudar a acender a chama de um irmão vizinho, seu irmão que está do lado. Eu agradeço a Deus por ter pessoas dessa forma, desse jeito na minha vida, pessoas que me estimulam, como eu estava dizendo, que às vezes eu estou meio capengo, meio querendo desistir, aí, ei, meu irmão, se levanta, te apruma. Tenho várias pessoas assim, se não fosse Deus e essas pessoas, quem seria eu? O invocado é que Paulo começou dizendo que Cristo ressuscitou sendo a primícia. E ele termina dizendo para a gente ser forte, né? Porque a certeza da ressurreição não nos faz esperar de braços cruzados. Paulo conta das primícias, fala que Jesus ressuscitou, fala que a gente ressuscitaremos também da mesma forma. Mas logo depois ele diz que a gente tem que ser inabalável, abundante. Ele quer dizer que a gente não deve ficar de braços cruzados verdadeiramente. Que devemos trabalhar com alegria. Porque quem sabe que vai ressuscitar com Cristo, vive para Cristo, ainda que esteja aqui. Eu queria, daqui a pouco eu estou entregando, e esse culto da primícia, esse culto de lembrança, eu acredito que muitos irmãos, eu acredito que o Senhor vai guardar essa palavra no coração dos irmãos. Eu acredito que alguns vieram com algum problema pessoal, eu tenho certeza que todo mundo tem problema. E por certo segundo até,
pode ter esquecido do Deus que serve. Vem para a casa de Deus, senta na cadeira, ouve a palavra, mas o cansaço, o desespero, o faz esquecer. Que o culto de hoje seja exatamente para isso. Para a gente se fortalecer, reacender. Porque falar, você vê nas pregações de hoje, você falar de chave, disso, daquilo, né? O evangelho da prosperidade é muito fácil. A gente tem que falar de Cristo, de renúncia, de revelação divina, como o Apocalipse, que para muitos são duras, mas a verdade, de correção, de retidão, de tribulação, dificuldade, porque é isso que fortalece o crente. É você saber que em meio das dificuldades, no meio da correção, Deus está ali moldando, para que naquele dia você suba com os demais que aqui estão. E eu quero encerrar no Salmo 77, lá no versículo 11, que diz assim: recordarei dos feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Só até aqui. Porque eu falei uma vez e eu vou repetir, meus irmãos. A gratidão é a prova que a memória espiritual continua viva. Desde já, um pouco mais cedo do que o esperado. Mas eu fico receoso de passar, né? Graças a Deus o meu pastor, ele é bem pontual. E eu escrevendo a mensagem, eu fiquei pensando, será que vai passar? Será que vai ficar curto? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu espero que essa pequena mensagem, essa lembrancinha, fique guardada no coração de cada irmão que aqui está. Eu quero novamente agradecer a todos que me ajudam na minha vida espiritual. Agradecer a minha família. Agradecer a presença do meu padrasto que aqui está, que veio ouvir a palavra de Deus. Também fico muito feliz com a presença dele. Tenho um carinho enorme por ele, pela vida dele. Ele sabe que ele também é uma figura paterna na minha vida, né? Que eu estou muito feliz de ver ele aqui hoje, ouvindo as maravilhas de Deus. Ele me conhece desde adolescente, né? Na minha adolescência. Então ele viu por toda a fase da minha vida o que eu passei. Ele viu as fases mais perturbadoras da minha vida. Ele viu. Ele presenciou. Ele estava lá. E agora ele me vê aqui. E vem prestigiar a obra de Deus na minha vida. Isso me dá uma felicidade muito grande. De ver o meu irmão. Porque eu aceitei a Jesus primeiro do que toda a minha família, de toda a minha casa. E como eu já falei, eu não falo isso triste. Eu fui até meio rejeitado por conta disso, da minha escolha. Mas hoje eu me alegro demais, demais, demais de ver aqui em cima e compartilhar essa trajetória com Cristo, compartilhar com meu irmão, compartilhar com a minha mãe, compartilhar com a esposa maravilhosa que eu tenho. E de vez em quando ter a graça de ter alguém da minha família escutando a palavra de Deus. Que muitas vezes até não escuta, mas também se alegra
com a minha vida em Cristo. Por mais que não seja crente, mas se alegra com a nossa vida em Cristo. Então, por isso e pelas demais e inúmeras coisas que Deus fez na minha vida, eu quero agradecer a Deus. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Obrigado. Aleluia, igreja. Eu vim aqui fazer os meus agradecimentos, né? Por esse culto maravilhoso, por essa palavra que foi entoada, por tudo que Deus tem feito por nós, né? Tem cuidado da nossa casa, dos nossos, até de longe, mas Deus está cuidando. A você, Márcio, que já foi falado pelo meu irmão aqui, você é muito querido por nós. Só Deus sabe o tanto de oração que nós fazemos pela sua vida. E nós somos gratos pela vida dele, porque por causa dele eu sou mecânico. Dá uma raivazinha dele por causa disso, mas é onde é aonde eu trago sustento para minha casa. É aonde eu honro o nome do Senhor, é ali, irmão. No nosso trabalho nós temos que honrar o nome do Senhor. Se vier e pedir para você fazer algo de errado, não faça, que Deus está ali vendo. Deus está sondando. A gente não pode estar vendo, mas Deus está. Então, tudo que nós fizermos é para glorificar a Deus. Se lembre disso. Amém? Eu não ia dizer não. Irmão, tem que sair da minha boca mesmo. Sou grato por tudo que aqui eu passei com a minha casa. Vivi e aprendi. Hoje é meu último culto aqui. Eu não falei para ninguém, falei só para o pastor. Ele ia falar quinta-feira, mas eu estou aqui representando a minha casa e vim fazer parte do culto que o meu irmão está aqui, né? E eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi aqui, né? Ali, mais ou menos ali onde o Gabriel está, sentado, foi onde eu me reconciliei com o Senhor. Estava doente, ninguém sabia o que eu tinha, só a minha casa sabia. Um dizia que era a doença do rato, um dizia que era isso e aquilo. Eu estava doente com tuberculose. Ninguém sabia. Só eu, o Senhor e minha casa. E eu sentado ali no banco, presbítero Ivani, se eu não me engano que ele é presbítero agora, lá do Conjunto Palmeira, Morena. Ivani. Ele foi usado para a minha vida naquela noite. Ele apontou o dedo, eu estava ali, mais ou menos. E disse que Deus estava me dando a minha última oportunidade. E Deus ia derramar cura sobre mim. E eu peguei aquela palavra. Aqui eu me batizei nas águas. Aqui eu me casei com minha esposa. Não fazia 17 anos junto, mas 4 anos casado. Aqui eu fui levantado como obreiro. Aqui Deus montou o meu caráter. É doloroso, irmão. A palavra do Senhor diz que a gente tem momentos que tem que erguer nossas tendas, né? Eu combati um bom combate aqui, irmão. Orei, dei o meu melhor. Sou grato, irmão. Sou grato. Aqui eu vi a minha tia aqui na casa do Senhor. Tia nega. É triste, mas tem que continuar a caminhada, né? Guerreando. E crendo que nós vamos vencer, irmão. Isso não é momento de tristeza, não. É que a emoção quer falar mais alto. Mas é momento de alegria, irmão. De ver vocês aqui na casa do Senhor. Eu quero que vocês coloquem no coração de vocês que o Senhor é com vocês. O Senhor é na casa de vocês. Quem tem filho afastado do Evangelho, Deus vai trazer, irmão. Deus traz, Ele tem o poder. Não turbe os vossos corações, assim a palavra do Senhor diz. E temer por quê, irmão? Vamos temer por quê? Se Deus é com a gente. Vocês não esqueçam quem foi que nos criou. Nós somos vasos, irmão,
que a gente possa ser vaso de honra na mão do Senhor. Se a gente tiver trincado, irmão, só o Senhor tem o poder de quebrar e refazer de novo, assim Ele fez comigo. Por muitas vezes eu estava ali só o corpo presente, podre por dentro, mas Deus foi renovando, foi me dando ânimo, foi me fortalecendo. Se não for a mão do Senhor, irmão, nunca dê a honra de Deus para ninguém. Nunca dê a glória de Deus para ninguém. Porque eu posso mudar, mas Deus não muda. Eu posso falhar, mas Deus não falha. Que Deus colocou um pastor para direcionar cada um da gente desde o começo. Cada um fez parte da nossa vida. Cada um teve um papel importante. Por mais que eu não tenha muita convivência devido às minhas faltas, mas Deus entende. Minha dificuldade, mas Deus nunca deixei de servir a Deus por causa disso. Quis sair da presença do Senhor. Quis sair da presença do Senhor, irmão. Nunca queira ter isso no seu coração. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo tinha me consumido. Porque eu escutei ele bradar no meu ouvido que ia me matar. Só que para ele já estou morto, irmão. Sou vivo para Cristo. Para ele já estou morto. Vocês têm que mergulhar na palavra para vocês se libertar daquilo que não agrada o Senhor. Eu vim me despedir, não vou morrer não, gente. Eu vim me despedir feliz, renovado, restaurado. Eu sei que eu e minha casa agora serviremos ao Senhor mais e mais ainda. É o que eu disse, que o Senhor, esse hino aqui falou tremendo comigo essa semana. Só Ele que pode me segurar para a gente não cair. Só Ele. Que irmã Marta, a senhora receba a sua bênção, irmã Maria, irmã Adriana, todas as mães. E eu creio que um dia eu vou estar aqui trazendo a palavra e os filhos de vocês vão estar todos sentados aí, em nome de Jesus, viu? Que Deus possa abençoar a casa de vocês. Amém. Muito bem, meus irmãos, é assim mesmo. Outros vêm, outros saem, outros chegam, outros vão embora. O auxiliar bíblico, ele tem se esforçado para estar na casa do Senhor. Mas aprove o Senhor, ele vai congregar perto da sua casa, porque o que me preocupava e me preocupa é a família, né? Também. Porque a gente observa que é uma pessoa bem esforçada, mas a minha preocupação sempre era que eu conversei com ele, não somente com ele, mas em relação à sua família, porque nós temos que conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor, certo? E diante de uma turbulência tão grande que o mundo enfrenta, não está fácil de conduzir a família na presença de Deus. Então, ele tomou essa decisão juntamente com a direção do Espírito Santo de Deus, a qual também eu falei para ele no início, quando ele chegou aqui. Ele queria sair, eu digo, ore mais um pouco. Então, e nesse orar, o Senhor trabalhou. O Senhor consertou algumas coisas que estavam para ser consertadas e coisas que eu nem sabia, e Deus vai sair em paz, viu? O auxiliar Bíblia vai sair em paz. A irmã Rosana providencia a carta de mudança dele, tá certo? E a gente vai assinar e o senhor vai ser bem recebido lá na congregação, tá bom? Certo? Com a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, são desta forma, né? Como eu já falei, um chega, os outros entram, mas a obra de Deus continua, não é verdade? E que Deus continue abençoando. Vamos agradecer, irmão Billy, a sua família. Diga comigo, irmão Billy. O Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família. Vai abençoada em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar no nome de Jesus, tá certo? Curva a sua cabeça.
Que esta semana, no nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus ainda esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o Senhor fará prosperar, o Senhor curará, o Senhor repreenderá o devorador. O Senhor abrirá as portas da bênção e ainda respingará sobre aqueles que estão ao teu lado. Quantos crerem nesta palavra? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo, pela tua presença, pela tua graça, meu Deus poderoso e Pai. No nome de Jesus, despede em paz para os nossos lares. Estenda a tua boa mão. Abençoa, meu Deus poderoso e Pai, o teu filho que vai estar nessa nova caminhada ali naquela congregação. Estende a tua boa mão sobre a vida do irmão Billy e a sua família. No nome de Jesus, leva em paz para os nossos lares. Nós oramos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja derramada sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, e digam bem forte, amém.